dos grandes poderes da música é trazer-nos memórias de tempos antigos. E é o caso da canção de hoje. Curiosos? Então, fiquem comigo para este vídeo, porque hoje, com vocês, João, por Luísa Sobral. Para começar, como tu já reparaste, o nome desta canção é João. E João é provavelmente um dos nomes de homem mais comuns em Portugal, se não mesmo o mais comum. Então, primeira pergunta que eu vos vou fazer, e esta pergunta vocês podem responder nos comentários. A primeira pergunta que eu vos vou fazer é se vocês acham que o João é um menino, um rapaz ou um homem. Pergunta 1. Achas que o João é um menino, um rapaz ou um homem? Pergunta 2. Achas que o João é bonito ou feio? Pergunta 3. Achas que o João é simpático ou antipático? Vamos já de seguida descobrir tudo sobre o João. Então, o que é que vamos fazer agora? Vamos ler a letra, mas agora não vamos ter legendas, porque a seguir vamos fazer um curto exercício de vocabulário. Então, o que vamos fazer agora vai ser, eu vou ler a letra para vocês e vocês podem ver ao mesmo tempo. Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Já me fiz distraída, sorri meio atrevida, mas o João da C finge que não me vê. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, que vai fazer o João gostar de mim. Eu sou a mais bonita e nunca sou escolhida quando fazem equipas para o futebol. Se alguém fica doente, entro para suplente e fico sentadinha a apanhar sol. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, que vai fazer o João gostar de mim. Agora temos uma parte instrumental e depois repete o refrão. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, que vai fazer o João gostar de mim. O João olhar para mim. O João gostar de mim. Ah, ele está a olhar para mim. Vamos então fazer um curto exercício de vocabulário que é muito simples. Vamos ligar as palavras destacadas às imagens. Na primeira parte, temos destacadas as palavras distraída, atrevida e finge. Então, na primeira imagem, qual é que tu achas que é a palavra que corresponde? Reparem que está aqui uma senhora que está a segurar uma máscara. Portanto, se a tua resposta é finge, parabéns, está certo. E agora, na imagem 2, nós temos aqui uma menina que está com um ar muito distraído, não é? Exatamente.
Agora, na terceira imagem, já só temos uma opção, que neste caso é exatamente atrevida. Depois, noutra parte da canção, destaquei as palavras gostam e namorar. Na primeira imagem, achas que é a palavra gostam ou namorar que corresponde? Se escolheste a palavra gostam, está certo. E, portanto, na palavra 2, na imagem 2, só temos uma opção, que é exatamente namorar. Última parte deste exercício, temos aqui as palavras suplente e a apanhar sol. Na primeira imagem, qual das palavras é que achas que é ideal para aqui? Será suplente ou apanhar sol? Se respondeste suplente, está certo. E então, na segunda imagem, temos uma opção, que neste caso é a apanhar sol. E agora, ainda antes de ouvirmos a canção, vou fazer-vos mais algumas perguntas para pôr a vossa imaginação a trabalhar, que são algumas perguntas relacionadas com aspectos musicais da canção. A primeira pergunta vocês já podem ver aqui, que é: como achas que a canção vai soar em termos de tom? E aqui, entre parênteses, vocês têm tonalidade, que é exatamente o nome técnico, musicalmente falando, para tom. E temos aqui a primeira opção, que é alegre, e a segunda opção, triste. Então, basicamente a pergunta é se vocês acham que esta canção vai soar alegre ou triste. Agora, de certeza que vocês já repararam que temos aqui entre parênteses a palavra maior para alegre e temos a palavra menor para triste. Como vocês podem imaginar, são também termos musicais e eu vou passar a explicar de uma forma muito breve. De certeza que todos vocês já ouviram, pelo menos uma vez, já repararam que às vezes, sobretudo quando vocês ouvem música erudita, ou clássica, como nós costumamos chamar, muitas vezes há uma referência, como por exemplo, que esta canção vai ser em Ré menor ou em Dó maior, por exemplo. E o que é que isso significa? Normalmente, as músicas que são tocadas em tonalidade maior, normalmente, e atenção que eu estou a dizer normalmente, no geral, isto é uma grande generalização, mas geralmente as canções que são tocadas em tonalidades maiores normalmente soam mais alegres. Por outro lado, as canções, isto também muito no geral, as canções que são tocadas em tonalidade menor têm uma sonoridade um pouco mais triste, mais melancólica. Então, voltando à pergunta, como é que tu achas que a canção vai soar em termos de tom ou de tonalidade? Será que vai soar alegre, portanto com uma escala maior, ou triste, portanto com uma escala menor? Segunda pergunta é sobre a velocidade, cujo nome técnico é exatamente andamento. Achas que a canção vai ser lenta, normal ou rápida? Mais uma vez, temos aqui os nomes técnicos. Para o lento, temos aqui adagio, que é um termo italiano que a tradução é mais ou menos como à vontade. Portanto, é um andamento lento. E daí a figura do caracol. Depois temos aqui normal,
Entre parênteses, temos andante, que também é um termo italiano, que refere um ritmo ligado exatamente ao andar, ao caminhar. E temos aqui esta figura deste senhor a caminhar, exatamente para sugerir isso. Por fim, temos rápido, entre parênteses, allegro, também é um termo italiano, que refere uma música que é tocada com uma velocidade mais rápida. E então aqui vocês também têm uma figura de uma pessoa a correr, exatamente para sugerir esse tipo de andamento. Então, voltando à pergunta, em termos de velocidade, achas que vai ser uma canção lenta, normal ou rápida? Terceira pergunta. Em termos de instrumentos, nós temos aqui várias opções. Eu vou fazer todas aparecerem e no fim vou pedir para tu pensares em 4 ou 5 instrumentos que tu achas que vão ser tocados nesta canção. Há um deles que é bastante óbvio. Então, primeiro temos piano, saxofone, guitarra acústica, bateria, voz, guitarra elétrica, contrabaixo, flauta transversal e, por fim, guitarra portuguesa. Escolham 4 ou 5. Finalmente, em termos de género musical, achas que esta vai ser uma canção de música tradicional, de música erudita, mais conhecida como clássica, música rock, música pop ou jazz? Podes responder nos comentários. Já são muitas perguntas, não é? Então, vamos lá, finalmente, ouvir a canção. Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Já me fiz de distraída, sorri meio atrevida, mas o João da sim finge que não me vê. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, o que vai fazer o João gostar de mim? Não sou a mais bonita e nunca sou escolhida quando fazem equipas para o futebol. Se alguém fica doente, entro para suplente e fico sentadinha a apanhar sol. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, o que vai fazer o João gostar de mim? Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, o que vai fazer o João gostar de mim? O João olhar para mim, o João gostar de mim. Ai, ele está a olhar para mim. E então, depois de ouvir a canção,
Era isto que vocês esperavam? Lembrem-se, e isto é muito importante, lembrem-se que a canção é uma forma de arte e, portanto, as respostas que são certas aqui, para esta versão da canção, poderiam ser completamente diferentes se a canção fosse diferente. Lembrem-se, por exemplo, que nós hoje em dia podemos ver aqui no YouTube, por exemplo, várias versões diferentes de canções que são muito conhecidas e muitas vezes é engraçado por serem versões que são tão diferentes que são um pouco inesperadas. Mas é mesmo assim que a arte funciona. A arte é sempre interpretativa. Lembrem-se disso. E mais importante ainda é praticarmos o nosso português a partir da canção. Vamos então confirmar as respostas? Primeira pergunta que eu vos fiz: achas que o João é um menino, um rapaz ou um homem? Se respondeste um rapaz, então está certo. Pergunta 2. Achas que o João é bonito ou feio? Bom, não existe nenhuma resposta concreta na canção, mas podemos imaginar que é um rapaz bonito. Imagino eu. Se todas as meninas da escola gostam dele, é porque ele deve ser bonito. Imagino eu. Pergunta 3. Achas que o João é simpático ou antipático? Bom, sinceramente, esta é uma pergunta que eu vou deixar em aberto, porque não existe nenhuma indicação clara. Portanto, imagino que o João seja talvez simpático ou antipático, dependendo da situação e da pessoa. Depois, perguntas sobre os aspectos musicais. Como achas que a canção vai soar em termos de tom? Neste caso, se respondeste alegre ou maior, está certo. Na pergunta 2, sobre a velocidade, se respondeste normal ou andante, está certo também. Reparem numa coisa que é importante, que é, dentro de uma mesma canção, nós podemos sentir várias pulsações diferentes, isto é, vários andamentos diferentes. Podemos ter um mais básico, mas o andamento que chama mais a atenção nesta canção é realmente andante. Um andante talvez um pouco rápido, quase talvez a sugerir deixa-me lá andar rápido para ir ter com o João antes que ele fique com outra. Depois, em termos de instrumentos, os instrumentos que temos nesta canção são o piano, guitarra acústica, bateria, voz, este é aquele que eu estava a dizer que é mais ou menos óbvio, e contrabaixo. Finalmente, em termos de género musical, estamos claramente perante uma canção de jazz. Vamos fazer só um curtinho quiz gramatical. Pergunta 1. Nestes dois versos, eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Os verbos destacados expressam uma ação pontual no passado, uma ação habitual no presente ou uma ação habitual no passado. Pensem lá um bocadinho e respondam. Vamos verificar a resposta. Se tu escolheste a opção B, uma ação habitual no presente, está certo. Isto porquê? Porque temos aqui saio, vejo, sai, que são verbos
conjugados no presente do indicativo, que é um tempo verbal que nós utilizamos exatamente para referir ações habituais no presente. Vamos lá à pergunta 2. Neste verso, ele está a olhar para mim, a estrutura verbal refere a uma coisa que aconteceu ontem, B, uma coisa que acontece habitualmente, C, uma coisa que acontece no momento em que se fala. Vou dar-vos um bocadinho para pensar e vamos verificar. Então, se escolheste a opção C, está certo. Temos aqui, está a olhar para mim, que corresponde à estrutura estar a mais infinitivo que nós usamos exatamente para referir algo que acontece no momento em que falamos. Vamos lá para a última pergunta. Pergunta 3. Neste verso, já me fiz de distraída, sorri, meio atrevida. Os verbos destacados referem uma coisa que ela fez no passado, B, uma coisa que ela vai fazer, ou C, uma coisa que ela faz habitualmente. Pensem, pensem, pensem. Vamos verificar? Então, se escolheste a opção A, uma coisa que ela fez no passado, está certíssimo. Boa. Isto porquê? Porque temos aqui fiz, que é o verbo fazer, e sorri, que é o verbo sorrir, ambos conjugados no pretérito perfeito simples do indicativo, que é um tempo verbal que nós usamos para falar sobre coisas que aconteceram no passado. Então, agora, acertaste todas? E para terminar este vídeo, vou lançar-vos um pequeno desafio que vai ser divertido e também vos permite praticar um pouco mais o vosso português. E o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar encontrar a namorada perfeita para o João. E a pergunta para o nosso desafio final é esta. Qual destas 3 raparigas achas que seria a namorada perfeita para o João e, mais importante, porquê? Vamos ver as opções que temos. Primeiro temos a Ana, que é muito bonita, simpática e divertida. Ela quer estudar psicologia para poder ajudar as pessoas. Segunda opção, temos a Marta, que é alta e magra, é criativa e adora tocar guitarra. Ela quer estudar Direito para depois trabalhar em ONGs. Por fim, temos a Luísa. A Luísa é baixa e tem cabelo castanho, adora ler e conversar sobre temas profundos. Ainda não sabe o que quer fazer a nível profissional. Então, qual destas 3 é que tu achas que é a namorada perfeita para o João? E porquê? Fico à espera das vossas respostas nos comentários. E pronto, por hoje é tudo. Gostaria de deixar um grande agradecimento a todos aqueles que de alguma forma me inspiraram e ajudaram a tornar este projeto uma realidade. Gostaria também de agradecer a todos vocês que estão a ver este vídeo e já sabem que se quiserem ver mais vídeos como este, então comentem, partilhem, sobretudo subscrevam para ajudar este projeto a crescer. Muito obrigada a todos, mais uma vez, e até à próxima. Tchau! Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não.
sei que é difícil com tanta escolha assim. O que vai fazer o João gostar de mim? O João olhar para mim? O João gostar de mim? Ai, ele está a olhar para mim.